Saúdo as irmãs e aos irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Nesse vídeo vamos abordar a seguinte questão: por que Jesus é chamado de único Deus verdadeiro? Vejamos o texto de 1 João 5,20. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No texto, observamos a menção de que Jesus é o Filho de Deus. E se ignorarmos partes do texto, faremos uma grande confusão. Se considerarmos apenas a parte C do versículo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, então se afirma que Jesus é Deus e não Filho. E com isso se cria a ideia de que o Deus Trino não existe. Porém, a parte A afirma o seguinte: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E assim temos a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus. E na parte B temos o seguinte: e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Temos a verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Logo, a verdade é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O problema de se ignorar parte do todo do texto é gerar uma distorção do que se afirma o versículo em questão. Na época de Jesus e até antes dele, outras religiões conceberam que suas divindades também geraram filhos com os humanos. Assim, quando se afirma que Jesus é o verdadeiro Deus, é para pregoar que os demais filhos dos outros deuses são falsos. De fato, Jesus Cristo, sendo o verdadeiro Deus, ele é porque com o Deus Pai e o Espírito Santo são um, ou seja, é o Deus Trino. E quem se detém apenas na parte C do versículo, afirma que Jesus é Deus e exclui o Pai de Jesus e o Espírito de Deus, que são a presença trina de Deus. Os discípulos na época compreendiam muito bem que Jesus é o Filho de Deus e que coexiste com o Pai e com o Espírito Santo. Mas hoje há quem chame a Trindade, ou o Deus Trino, de aberração. Não consegue entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora coexistam em um, não são três deuses ou divindades. E outra verdade que muitas pessoas não conseguem compreender é que Jesus, como Filho de Deus, não é subalterno a Deus, pois coexiste com ele, assim como com o Espírito Santo. Certa vez, os judeus duvidaram de Jesus porque pensaram que ele era apenas um homem, mas ele lhes afirmou que ele é desde a eternidade, e com o Pai e com o Espírito Santo. Assim, temos o Deus Trino, a Trindade. Vejamos o texto de João 8, 57 e 58. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E pelo fato do verbo Jesus ter assumido a forma humana, ele é anterior a Maria, Moisés, Abraão e Adão. E hoje, a maior parte da igreja na face da terra não tem problema algum em compreender quem é o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade manifesta no Antigo e no Novo Testamento. E mesmo que a palavra Trindade não exista na Bíblia, isso não anula a existência do Deus Trino que cremos. De fato, quem não aceita essa verdade distorce textos bíblicos e monta suas próprias interpretações e ignora que quem criou tudo e criou o ser humano foi o Deus Trino, e não Deus com seres celestes que ele criou. E também ignora e não entende que no dia do batismo de Jesus, o Deus Trino se manifestou, ou seja, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e Deus Pai dizendo: eis meu Filho amado em quem me compraz. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor Deus, por podermos aprender algo mais sobre a Tua Palavra e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.